meditar numa palavra. Em seguida vamos estar participando da mesa do Senhor. Queria até que você pegasse lá, minha filha, o pão que a gente esqueceu. Nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor junto com toda a família, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos encontraram? Mateus capítulo 16. Veja o que diz a partir do versículo 13. Diz assim: sentados mesmo como estamos, mas com bastante reverência. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Eu vou ler, e aquilo que eu ler você procura repetir, mesmo de máscara aí, mas repete em alto e bom som. Porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és pedra, e sobre Pedro, aliás, e sobre esta pedra, diga aí, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, diga aí, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você crê nessa palavra? Então só você que crê, sentado mesmo, dê o melhor e mais forte aplauso que você já pôde dar a essa palavra maravilhosa, a palavra do nosso mestre. Receba, Senhor, o louvor da tua igreja agora. Toma a palavra que vai ser pregada. Usa a boca do pregador, Senhor. Toma os lábios do mensageiro, e que esta palavra venha sobre nós e produza muitos frutos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Mesmo em tempo de pandemia, mas a sua generosidade, o seu trabalho missionário, a sua oferta missionária tem surtido efeito, amém? Então, quando for mais para frente que nós formos ofertar a obra do Senhor, a Jalta vai estar mostrando aqui umas fotos que o Diego me mandou ontem. Eu estava terminando de meditar na palavra, mais ou menos 1h da manhã. Aí ele me mandou as fotos de não estar fazendo as missões que se fazia, como ele fazia com o Sorrindo, mas o Sorrindo não parou, amém? Depois você vai poder ver aí, em nome de Jesus. Muito bem. Deixa eu meditar com você nesses próximos minutos. Aqui está o Davis e sua família. Deus abençoe, viu, meu filho? Deus abençoe. São lá da igreja do pastor Hélio nos visitando. E tem também quem foi? O Pedro, né? Cadê o Pedro? Está ali o Pedro. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. E com você, Tawane, bem-vinda, Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Essa é a sua casa, aqui em Goose Creek. Gente, o Senhor Jesus Cristo faz duas perguntas para os seus discípulos e as pessoas que estão seguindo ele. Jesus está com o pessoal sentado, ouvindo, seguindo, e ele para e faz duas perguntas. A primeira pergunta: ei, vem cá, vocês que estão comigo, me seguindo, o que as pessoas dizem de mim aí fora? O que eles dizem? Quem eu sou para esses que estão aí fora? Aí eles responderam:
Porque falar do que os outros falam é fácil. Aí começaram só a repetir. Uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas que reencarnou. Existia uma seita nessa época entre o povo que acreditava na reencarnação. Então, o Senhor é um desses profetas aí antigos que ressuscitou. Jesus ouviu, depois Jesus disse, ok, mas e para vocês, quem eu sou? Aí agora para falar de nós e com as nossas palavras, todo mundo calou. Porque falar o que os outros falam é fácil. Agir como papagaio de pirata é a coisa mais fácil que tem. Só que agora eles tinham que falar, dar a opinião deles. Calaram-se, eu fico imaginando a cena, eles calaram e ficaram pensando assim, poxa, a gente já está seguindo o mestre faz um tempo, nós estamos aprendendo com ele. Estamos no maior discipulado de todos os tempos, aprendendo com o mestre. Se a gente disser a mesma coisa que eles estão dizendo, o mestre vai nos dar uma bronca. Mas por outro lado também ele perguntou, e o que a gente responde? Eu não sei. Eu não sei falar, eu não sei responder, porque e vai que eu respondo errado. Vai que eu não estou certo naquilo que eu quero falar. Aí se levanta Pedro. Quando Pedro se levanta, diz, eu te digo, porém, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz isso, Senhor, uau, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Não é uma revelação humana, não é uma revelação fruto de uma profetada. Não, isso foi o Pai que está nos céus que te revelou. Aleluia. Então todo mundo fica surpreso com a revelação que o Pai traz a Pedro. O Senhor Jesus revela, fala para ele, essa revelação, Pedro, não é da carne, não é de homem, é de Deus, é do Pai. E aqui eu descubro que, nessa introdução, que há duas maneiras de nós conhecermos Jesus. Duas maneiras. Maquila, welcome again. Nós temos duas maneiras para conhecer Jesus. A primeira é através de informação. E por informação a gente deduz. Nós temos a informação de Jesus, a partir das informações que temos e vamos acumulando ao longo do tempo, nós tiramos deduções. Chegamos a deduções de quem é Jesus. Para eles, a base da informação, Jesus era o Nazareno, o filho de José, o carpinteiro, o filho da irmã Maria, lá no canto da rua, que mora ali. Para eles, Jesus era aquele que abriu os olhos dos cegos, que fazia maravilhas, que fazia o mudo falar, o surdo ouvir novamente, que fazia paralítico andar, que curava leprosos. Esse é um grande profeta. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Dizendo, ele foi, no passado, ele foi profeta, usado por Deus em grandes maravilhas. Baseado nas informações, nós temos esse conhecimento de Jesus. Mas há uma segunda maneira de conhecê-lo. E essa segunda maneira é através de revelação. O problema é que quando eu só tenho informação, eu busco e adoro Jesus pelo que ele tem para dar. Porque a informação que eu tenho dele é que ele arruma casamento. A informação que eu tenho dele é que ele dá green car. A informação que eu tenho dele é que ele abre as portas e dá carro do ano. A informação que eu tenho dele é que ele conserta a família, tira o filho das drogas, ele cura enfermidade. Essa é a informação que eu tenho de Jesus. De fato ele faz, só que ele não é só isso. Aí o Pai, Deus, revela para nós quem é ele. Aí quem conhece, eu sinto ele, quem conhece Jesus através da revelação do céu, aleluia, aí já não busca mais ele pelo que ele tem para dar, busca Jesus pelo que ele é, e ele é Senhor, ele é Rei, ele é Majestade, o Príncipe da Paz, o Governador do Universo, aleluia, oh, aleluia. Então há essas duas maneiras para conhecermos Jesus. Jesus fala para ele, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Rapaz, essa revelação é poderosa, porque foi o Pai que te deu. E eu te digo mais uma coisa. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja.
E tem mais uma coisa: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Oh, Jesus tem uma instituição. Eu descubro aqui, Jesus tem uma instituição. O nome da instituição dele é a igreja. E ele disse que essa instituição é tão poderosa que as portas do inferno não resistiriam, não prevaleceriam contra a igreja dele. Esse é Jesus. Aí ele fala: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Eu descubro que essa instituição é dele. Não é do pastor Arlindo, não é do bispo fulano, não é do apóstolo ciclano, não é do padre não sei quem, não é do papa. Não. Eu descubro que a igreja só tem um dono. Ele abre a boca e fala cheio de propriedade, porque ele comprou a preço de sangue. Ele diz: é minha igreja. Você tem dono. Quem pode adorar? Quem recebe aí? Você tem dono. Aleluia. Você tem um dono. E aí ele vai e fala para Pedro, e usa aquele trocadilho famoso que pegou muita gente há quase 2000 anos. Vamos dizer, há quase 1500 anos, há quase 1500 anos, 1700 anos que esse trocadilho pegou muita gente. Jesus diz: eu te digo que tu és Pedro, Petros, pequena pedra, fragmento de rocha, pedaço de rocha. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, qual rocha? A que tu falou agora. Porque são 1700 anos as pessoas pensando que Pedro é a pedra principal. Porque foi um ensinamento que tivemos. E as pessoas estão enganadas há 1700 anos. A igreja do Senhor Jesus não está fundada sobre um apóstolo. A igreja do Senhor Jesus não está fundada sobre a mãe dele. A igreja do Senhor Jesus não está fundada sobre o pai dele. A igreja do Senhor Jesus não está fundada sobre nenhum dos outros apóstolos. A igreja do Senhor Jesus não está fundada sobre uma religião. A igreja do Senhor Jesus não está fundada sobre uma placa denominacional. A igreja do Senhor Jesus está fundada, firmada, fundamentada sobre Ele mesmo. Por quê? Porque Ele é a rocha. Essa rocha é tão poderosa e sobrenatural que ela andava. Está escrito, você já leu. Eu acho que você já leu. O povo estava no deserto. A igreja não era fixa assim não, a igreja era móvel, o tabernáculo. Aí eles armavam o tabernáculo aqui, tinha uma rocha de frente, que vertia a água. Aí eles saíam, Deus mandava, a nuvem da glória se movia e ia para outro lugar. Moisés, é hora de levantar acampamento e ir para o povo para outro lugar. Aí se levantava, desarmava o tabernáculo, desarmava as tendas, e ia todo mundo para outro lugar. Quando chegava, quilômetros depois, no outro lugar, quando armava os acampamentos, que armava o tabernáculo, de frente para o tabernáculo, a rocha de novo. Meu Deus, a rocha estava lá. Aí Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, essa rocha é Cristo. A fonte inesgotável que mata a nossa sede. Aleluia! Aí ele diz, tu és Pedro, tu és uma pequena pedra viva, mas uma pequena pedra. E sobre esta rocha que tu falou, sobre o Cristo de Deus, sobre o ungido de Deus, eu edificarei a minha igreja. E tem mais, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Agora, entenda, o que Jesus está dizendo não é que nós vamos ficar aqui. Irmão, faz campanha. Irmão, ora. Vamos fazer jejum. Irmão, vamos fazer ciclo de oração. Por quê? Porque o inferno vai vir, mas vamos ficar firme que Jesus disse que ele não vai prevalecer. Não é essa a ideia que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo é, o inferno está lá porque porta não ataca ninguém. O inferno está lá e quem vai é a igreja. Marchando sobre a terra em direção ao inferno para resgatar as almas que estão amarradas e presas pelo inferno, e as portas desse inferno vão ruir, vão cair, vão ceder pelo poder que há no nome de Jesus. As portas do inferno. Porta fala de proteção, toda a proteção do inferno, toda a artimanha, todo o trabalho de Satanás não resiste
diante da igreja. Quem está aqui? Quem já chegou? Faz um sinal para eu saber que você está vivo. Aleluia. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Aleluia. Mas, irmãos, o que é isso tão poderoso? Que fenômeno é esse chamado igreja? Que instituição é essa que Jesus fundou, capaz de sacudir as estruturas do inferno e nada mais ser igual no lugar onde essa instituição chega? O que é igreja? Bom, a palavra para igreja é eclésia ou eclesia, que significa literalmente chamados para fora. Não é para dentro, é chamados para fora. Igreja é um ajuntamento de pessoas que foram tiradas para fora do sistema do mundo, do sistema pecaminoso, das prisões e dos grilhões do inferno. Isso é igreja. Se você for olhar isso em dicionário, todo dicionário vai dizer a mesma coisa. Eclésia, igreja, isso que Jesus está falando, nunca é referente a indivíduo. Eu vou repetir. Igreja, o seu sentido, nunca você vai encontrar há anos para trás, nem agora, nem anos para frente, em nenhum dicionário você vai encontrar a significância de igreja referente a indivíduo. Indivíduo é membro. Igreja é ajuntamento. Igreja é isso aqui, ó. Não o prédio, não o templo, isso aqui, ó. Ajuntamento. O significado é conjunto de pessoas, eita, isso é até um problema agora, né? Mas eu vou falar o significado assim mesmo. É um conjunto de pessoas aglomeradas para o mesmo fim. Ou seja, quando nós nos reunimos e um se reuniu aqui para buscar carro, outro se reuniu aqui para buscar esposo, marido, outro se reuniu para buscar esposa, outro se reuniu para buscar cura, outro se reuniu para buscar milagre, outro se reuniu para não sei para quê, para green card. Então nós somos um ajuntamento simplesmente de pessoas, mas não igreja. Igreja é quando a gente se ajunta para o mesmo propósito. Lembra que Jesus disse? Não precisa multidão, onde tiver dois ou, mas que estejam reunidos no nome dele. Isso quer dizer, no mesmo propósito. Nós estamos reunidos aqui para quê? Ah, é para buscar isso, é para buscar aquilo. Não. Um não pode buscar uma coisa e outro pode buscar outra. Não, porque não se torna igreja, se torna reunião. Um fala uma coisa, outro pensa outra, não. Nós devemos, como igreja, nos reunir num propósito. Pode ser 2 ou 3, mas que seja num propósito. E o maior propósito é adorar ao Rei dos Reis. Todo culto tem que ser para adoração. A gente é que tem esse negócio de botar nome, é ou não é? Ah, o culto é disso, o culto é daquilo. Mas todo culto deve ser para a adoração do nome do nosso Rei. Aleluia! Então, igreja é isso, é um ajuntamento. Agora, Paulo, para nos fazer entender melhor, escrevendo aos Efésios, ele nos deu um conceito. Eu queria meditar com você nesses minutos sobre isso. O conceito de Deus sobre igreja. Como Deus vê? Qual é o conceito que Deus tem de igreja? E eu peço que você abra o seu coração e a sua mente, porque você vai ser confrontado, como eu fui, com a palavra do Senhor, para que a gente possa entender como Deus vê a igreja, o que é igreja para Deus. Abre em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo número 2. Aleluia. Versículo 13 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ou seja, Jesus está falando de judeu e gentil. Deus, através de Jesus e do seu sacrifício, fez um povo só. Agora não tem para Deus mais judeu, gentil, não, é um povo só. E esse povo chama-se igreja. E só Roberto entendeu. Amém?
Muito bem. E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, ou seja, no seu flagelo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, por onde? Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Quem é? Jesus. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vocês, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Então, os efésios estavam com uma pequena dúvida, ou um conceito equivocado sobre igreja. Paulo escreve aos Efésios e serve para nós, para nos dizer, com palavras claras, objetivas e diretas, o que é igreja, o que é ser igreja. Ele usa 3 metáforas, você percebeu? No texto que nós lemos, Paulo usa 3 metáforas para ensinar o que é igreja. Ele diz que igreja, esse ajuntamento, é um corpo. É um corpo. Depois ele diz que esse ajuntamento, para Deus, é família de Deus. Depois lá no fim ele diz que esse ajuntamento, quando nós estamos juntos, nós somos templo. Amém? Então, ou seja, eu sou corpo junto com você. Sozinho eu sou membro. Eu sou igreja na minha casa. Eu sou igreja no meu trabalho. Sou espiritual. Igreja em todo canto. Não. Nós somos igreja juntos. Separados somos membros. Porque igreja é corpo. Não tem como a minha mão ser corpo separada. Vai ser um pedaço de carne que já fica podre. Então é juntos que somos corpo, juntos nós somos família de Deus, e juntos é que nós somos templo. Então perceba o que é que Paulo está dizendo. Quando Jesus se dá na cruz do Calvário, ele funda a igreja dele, nasce do lado dele quando é cortado a segunda Eva, que não vai falhar como a primeira. Então essa segunda Eva, que é a igreja, a esposa do segundo Adão, aleluia, essa não vai falhar. Mas esta igreja, que o inferno não prevalece contra ela, tem que ser uma família para o Pai, tem que ser um corpo para o Filho, e tem que ser um templo para o Espírito Santo. Igreja é isso. Igreja é esse ajuntamento de pessoas que formam uma família para o Pai. O Pai quer uma família. O Pai, nosso Deus, é família. Então a igreja é uma família para Deus. É um corpo para o Filho. E é um templo para o Espírito. Então Paulo nos explica através dessas 3 metáforas. E o primeiro conceito de igreja para Deus é que a igreja é uma família para Ele. Amém? E família fala de cuidado e amor. O que é que se traduz por família? Cuidado e amor. Aqui na América, o trabalho não me fez chorar. Humilhações, às vezes, nos lugares que trabalhei, não me fizeram chorar. Humilhações que já passei em algumas igrejas, em alguns locais, não me fizeram chorar amargamente. Traições, decepções, nos entristece. Mas sabe o que é que mais nos faz chorar e arranca lágrimas de nós? Saudade da família. Eita negócio, bichinha dos braços fortes, né?
Quando ela pega a gente, aperta. É ou não é? Mas família é algo interessante, irmãos. É maravilhoso. Aí fala e se ama e tal, coisa linda, mano. Irmão, quando a pessoa viaja para cá, alguns já passaram por essa experiência, Deus abriu as portas. Aí a pessoa vem do Brasil para cá, passa um mês contigo dentro de casa, começam as encrencas. Sim ou não? É, não é? Não, vai trabalhar junto. Irmão com irmão, primo com primo, pai com filho. Eita, menino. Hã? Mas eles brigam, eles discutem, se desentendem. É ou não é? Quando acaba o expediente, pai e filho, irmão com irmão, vão cada um para um lado? Vai todo mundo para a mesma? Por quê? Porque é família. A esposa faz raiva, graças a Deus que a minha não. Porque está treinada, se fizer eu amarro no pé da mesa. A esposa faz raiva, o esposo faz raiva. Aí vai dormir separado. Aí um vai dormir lá na cozinha, na casa do cachorro, e o outro vai dormir na cama. Se está acontecendo assim, está errado, viu, irmão? Não, não pode dormir separado, não. Brigou, arruma os negócios, mas dorme no mesmo lugar. Por quê? Porque é família. Irmãos, a gente via aquele moço do UFC, anos e anos, a irmã desaparecida, anos e anos. Toda a luta dele, ele com a camiseta, com a foto dela. A esperança de encontrá-la viva. A menininha, Madeleine, que outro dia estava aí aparecendo nas manchetes de novo, reabriram o caso. De 2008, eu acho, que a menininha sumiu. Mas os pais ainda não perderam a esperança de encontrar. Por quê? Porque é família. É parte deles. Uma mãe enterrar filho. Ai, irmão, não tem uma mãe que diga assim, era para ser eu, porque não eu, Deus, é eu primeiro. Que coisa contrária é essa? É para esse meu filho me enterrar, que história é essa, Deus? E briga com Deus. Por quê? Porque é família. Discute. Mete o cacete, como eu apanhei. Apanhei mais do que Malavéia para largar poeira. Mas porque eu não era bom, né, irmão? Tem muita raiva a minha mãe. Mas no fim das contas, uma minha velhinha, com 80 anos vai fazer. Mas é minha rainha. E ela, eu falo com ela hoje, rapaz. Eu sei que não parece, mas eu nos altos dos meus 28 anos, ela ainda me chama. Estão rindo por quê? Ela ainda me chama de meu menino. Ó, que os cabelos tudo branco, é meu menino. Por quê? Porque é família. Quando seu filho sai de casa, porque não tem esse problema com adolescente não, é raro, né? Mas em alguns casos acontece. Sai, não avisa para onde foi, nem liga de volta para dizer onde está. Dá 10 horas, nada. 10h15, a mãe já está. O pai é que segura a onda. Não, deixa o menino, daqui a pouco ele liga. 10h30, o menino não liga. 11 horas, o menino não liga. Meia-noite, você não sabe onde está. O que é que você faz? Começa a mandar texto. Começa a mandar mensagem. WhatsApp e tal. Aí, quando bate o extremo mesmo, liga, né? Porque ligar hoje é um efeito raríssimo. Ligou e aconteceu uma tragédia. Que é tudo texto. Sim ou não? Tudo. Aí, quando você liga... Quando você vê que não voltou, você liga, ele não atende, aí você chama o amigo, chama a amiga. Por quê? Porque você quer ele em casa. É família. Aí nós, que nos chamamos igreja, alguém não vem na igreja desde o começo da pandemia e a gente não mandou um texto. Olha o conceito de Deus de igreja. Igreja é família. Alguém nosso ficou doente, pegou o Covid ou doente de outra coisa, você não sentiu falta. Tem um conceito, tem uma história de um pastor americano, uma igreja de quase 4.000 membros. Ele disse que ganhou em Chicago um chefe de gangue para Jesus. Aquela maior alegria. Aí levou o cara para a igreja. O cara foi uma vez, duas, três. Daqui a pouco o cara sumiu da igreja. 4.000 membros, o pastor nem se deu conta. Os membros muito menos, né? Aí, por acaso, o pastor encontra ele na rua e tal. Sim, rapaz, WhatsApp, cadê você? E tal, não lhe vi mais. Aí o cara disse, pastor, vou ser sincero com o senhor. Sabe o que acontece? É que eu me decepcionei, pastor.
que foi, cara? Não gostou do louvor, da palavra? Que te fizeram alguma coisa na igreja? Ele, não, pastor, é porque eu estou acostumado com roda. Eu estou acostumado com grupo. Eu estou acostumado com gente. Eu estou acostumado com sentar junto, comer junto. Lá na gangue, pastor, não tinha falta de nada. Os caras não deixavam, não. Se alguém falasse de mim, os caras da gangue, meus irmãos, compravam briga. Na igreja eu só vejo a nuca das pessoas. Termina o culto, pastor, cada um vai para o seu lado. Ninguém nunca nem me olhou direito. Isso é uma reunião e um lugar de culto. Um lugar de culto, de reunião. Mas não é igreja. Igreja é isso, igreja é família. Igreja é sentir falta. Igreja é família, família é cuidado e amor. A gente sente falta quando o outro não vem. A gente procura ligar quando sente falta daquele que não veio. Se a gente sabe que alguém está doente, no caso do Covid, a gente não quer ir lá, a gente quer evitar, é lógico, é óbvio, é prudente. Mas por texto message a gente não pega a enfermidade. Por telefone a gente não pega o vírus. Nós estamos sendo igreja. Se alguém lá fora viesse viajando do Brasil, meses de navio, e por acaso pegasse uma Bíblia e fosse ler, por acaso ele encontrou lá na cabine dele uma Bíblia e lesse, e ali ele encontrasse o termo igreja, como nós encontramos aqui, e ele fosse investigar, fosse ler a Bíblia e saber o que é igreja, ele fosse ver, por exemplo, Atos dos Apóstolos, e ele vinha do Brasil para cá, e aqui ele chegou em Charleston, no porto de Charleston, e veio para Goose Creek, e ele, quando veio aqui, ele pensou assim, eu li a Bíblia, descobri esse negócio de igreja, eu vou saber onde é que tem uma igreja aqui em Goose Creek. E se ele desembocasse aqui, na ICVN Church, será que ele viria nós como a igreja que ele viu na Bíblia? Será que esse é o conceito de igreja? Reunido uma vez por semana no domingo, vendo um cara chato com sotaque engraçado lá do Nordeste falar, e eu sentadinho no meu canto, termino meu culto, e agora ainda está mais favorável a mim, porque eu já não gostava de falar com ninguém, e agora com a pandemia, agora é que eu desabo mesmo. Agora eu meto o sebo nas canelas e vou embora. Será que ele chegando aqui hoje, no nosso meio, ele viria a ICVN Church como uma igreja da Bíblia? Família não é a gente deixar, irmãos, o outro 15 dias, 20 dias sem vir na igreja. E a gente perceber e não correr atrás. Por quê? Porque estamos muito corridos, correndo atrás das nossas coisas. Não, família é diferente. A segunda metáfora é o quê? Corpo. A segunda metáfora é corpo. E eu vou correr para a gente terminar, para a gente ceiar. A segunda metáfora é corpo. Enquanto família fala de cuidado e amor, corpo fala de movimentação e ação. Então nós somos família de Deus na terra, como igreja, para nos cuidarmos mutuamente. E somos o corpo de Cristo, ou seja, aquilo que dá movimento a Jesus na terra. Você não entendeu? Você não entendeu? Corpo é movimentação e ação. Agora, Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 12, ele nos dá uma ideia de corpo. Ele diz o seguinte, que são muitos membros, mas o corpo é um. Então é uma família, é um corpo e é um templo. Qual o resumo de tudo isso? Unidade. Unidade. Não é união, é unidade. Unidade. Qual é o conceito de unidade? Vamos supor, você pega um saco de batata lá no Walmart e leva para casa. São todas iguais? Um é maior, outro é menor, mas estão juntas? Estão juntas no mesmo saco? Isso é união. Agora, quando você descasca e você amassa, cozinha e amassa e faz um purê, tem alguma diferença agora? Você consegue identificar qual é a batata maior e a menor, transformada em purê? Isso é unidade. É quando nós nos despimos e nos misturamos. Isso é unidade. É um só corpo, um só templo, uma família que Deus tem.
Deus não tem a família, nós chamamos por carinho, mas Deus não tem a família ICVN, Deus não tem a família Batista, Deus não tem a família Universal, Deus tem uma família. Deus tem uma família, Deus tem um corpo, e Deus tem um templo, que não é mais o de Jerusalém, até porque foi derrubado. Esse templo agora somos nós quando estamos juntos. Amém? Então esse corpo é para dar mobilidade, movimentação ao Senhor Jesus Cristo na terra. Esse é o conceito que ele tem de igreja. Agora, interessante, nem a mão os dedos são iguais. Isso é corpo, os membros são diferentes, em formas, tamanhos, de todo jeito, é tudo diferente. Mas tudo funciona adequadamente para a edificação do corpo como um todo. Então, quando eu cresço sozinho e você não cresce, nós não estamos sendo igreja. Quando só o seu irmão do lado cresce, mas você não cresce, não sai do canto, não está errado. Você já pensou? Eu estou com 44 anos. Aí meu braço cresceu de acordo com 44 anos. De acordo com o meu tamanho. Mas se minha mão fosse do tempo que eu tinha 5 anos de idade, já pensou? Eu com 44 anos e com a mão mirradinha de 5 anos de idade? Tá certo? Não. Já viu aqueles caras que malham? Nada contra, viu, Júnior? Júnior faz por igual, né? Mas tem uns caras que malham. Tem uns caras que malham, que só malha daqui para cima, você já viu? Tem até uns vídeos engraçados que circulam na internet. O cara fino para baixo, parece uma vareta, ele é grosso só em cima. E as pernas tudo fininhas. Por quê? Porque ele malha só uma parte do corpo. O cara fica todo desigual. E Jesus quer que nós malhemos o corpo inteiro. Tem que estar forte o teu peitoral, tem que estar forte a tua cabeça, tem que estar forte os braços, tem que estar forte as pernas, os pés. Isso é conceito de igreja para Deus. Não adianta só eu crescer, não adianta só o Júnior crescer, não adianta só o Walter Júnior crescer. Nós temos que crescer como igreja. Apesar de diferentes, sermos como este purê de batata, igual na essência. Quantos estão aqui? Aleluia. E você não vê o corpo, a perna indo para um lado e o braço indo para o outro. Quando o corpo vai tudo. Por quê? Porque não é o pé que se comanda, não é a perna que se comanda. Tem uma cabeça que comanda o corpo. A cabeça é a igreja. Ou a cabeça é Cristo, a cabeça da igreja. Então não adianta o braço ir para um lado e o outro braço ir para outro. Não. Quando nós estamos baixo a mesma cabeça, nós andamos no mesmo rumo, na mesma visão. Nós andamos na mesma direção. Isso é conceito de Deus, de igreja. Não importa, irmãos, os ok's. Não importa o que você faz. Não. Porque nunca vamos ser iguais naquilo que fazemos. Não é o quê. Agora nós temos que ser iguais nos porquês. Por que tem que ser igual? O que é que eu faço? Eu ensino, eu prego. O que é que você faz? Eu danço, eu canto. Eu fico na porta. Ok. Os quês são diferentes, mas os porquês têm que ser iguais. E pelo menos 2 motivos. Primeiro, tem que ser para a glória de Deus. Por que você faz? É para a glória de Deus. Por que você fica na porta? É para a glória de Deus. Por que você grava o culto? Para a glória de Deus. Por que o senhor prega, pastor? É para a glória de Deus também. Então nós estamos juntos. Tudo que fazemos como corpo é para a glória de Deus. E segundo motivo, para a edificação do corpo. Não para a minha própria edificação. E por fim ele usa a metáfora do templo. Por fim ele usa a metáfora do templo. A metáfora do templo. Ele diz que quando nós estamos juntos, Paulo disse que em particular nós somos membros. Em particular. Ou seja, você sozinho você é um membro. Mas quando estamos juntos é que somos templo do Espírito Santo. Família fala de cuidado e amor. Corpo fala de movimentação e ação. Templo fala de presença e manifestação de Deus. Amém? Então, quando nós estamos juntos, formamos um templo onde Deus se manifesta.
E quando Deus se manifesta, alguma coisa acontece. Quando nós entendemos isso, não precisamos vir aqui, um buscar cura, outro buscar milagre, outro buscar não sei o quê. Por quê? Porque juntos, como templo, ele se manifesta. E quando ele se manifesta, muitas vezes ninguém consegue nem ficar de pé. Milagres acontecem quando Deus se manifesta. E ele quer se manifestar em nós, templo dele. E através de nós, para essa cidade. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Escute, meu irmão. Deus, Jesus disse que estaria edificando a sua igreja. Aí ele disse, tu é pedra. E sobre essa rocha eu vou edificar a igreja. E para edificar precisa de pedras. Ele é a pedra angular. Você já viu a pedra angular? Que é aquela pedra que fica na esquina. Ela é bem talhadinha, ela é igual em todas as medidas. Por quê? Porque o resto das pedras que vão servir de trabalho vão seguir a linha a partir daquela pedra principal. Aí a Bíblia está dizendo, Jesus é essa pedra, já está posta. As outras pedras que Pedro disse que somos nós, pedras vivas, tem que ir de acordo com a pedra principal. Tudo igualzinho. Porque nós temos um modelo a seguir. O modelo da igreja é Cristo. Eu quero ser referência para um jovem, eu quero ser referência para um novo pregador, eu quero. Eu posso ensinar pelo exemplo. Agora, o modelo da igreja não sou eu, não é o pastor. O modelo da igreja é Cristo. Porque como você e como qualquer outro, eu sou falho. E esse modelo pode trincar, esse modelo pode sair de nível, mas a pedra angular não, nunca muda. É imutável. Você tem que seguir o modelo da pedra. Pedras vivas. E aí você, como pedra viva, você vai em busca de mais pedras vivas. Isso é evangelismo, que é para continuar edificando a igreja. Só que as pedras vivas, quando vem pontiaguda, vem torta, vem linguaruda, vem mentirosa, vem viciada, sim ou não? Então essas pedras têm que ser talhadas, para deixar tudo igualzinho e seguir o prumo. Esse segundo ato, depois de trazer a pedra viva, chama-se discipulado. Como família, você cuidar de alguém. Você cuida de alguém, irmãos? Você liga para alguém durante a semana? Alguém que você não vê há alguns dias? Alguém que a pandemia devorou, mesmo sem ter contaminado? Porque teve gente que foi devorada pela pandemia, mesmo sem ter tido o vírus. Morreu espiritualmente. Outros estão morrendo. Você tem notícia, você busca saber, acompanhar de perto. E terceiro, depois que essas pedras são talhadas, aí elas estão iguais. Aí você vai procurar o local que ela se encaixa. Para ela poder ser cimentada e seguir o muro, seguir a construção. Isso chama-se serviço e voluntariado. Quando estamos talhadinhos, iguaizinhos, aí a gente é posto no serviço. Isso é a igreja. Quantos entenderam o conceito de Deus?